Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco na Docno TV, conversando hoje com a professora Carolina Sena sobre o projeto integrador do terceiro período do nosso curso de Direito. O tema é Cidadania, Inclusão, Gênero e Identidade. Carol, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Muito honrado de poder te receber aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Pela primeira vez no nosso programa, está recente aí no nosso curso, professora de Filosofia do Direito, de Antropologia. Então a gente vai falar de uma temática hoje bem interessante, que tem a ver com tudo aquilo que você tem discutido com os alunos, a questão do feminismo, violência contra a mulher. Mas antes, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica e profissional. Seja bem-vinda ao programa Direito em Foco. Eu que agradeço o convite, É uma ótima oportunidade fazer esse trabalho de divulgação por um veículo que muita gente tem acesso, que é a televisão. Eu sou formada em filosofia, eu fiz graduação em filosofia pela Universidade Federal de Ouro Preto, sou mestre em filosofia também pela Universidade Federal de Ouro Preto e atualmente eu sou doutoranda em filosofia também. Minha formação é toda na filosofia na Universidade Federal de Minas Gerais. Sou professora aqui da Rede Docton do curso de Direito e Arquitetura. Sou professora do ensino médio público na Escola Estadual Moacir de Matos, de filosofia. E sou professora do seminário que tem aqui em Caratinga de História da Filosofia. E aí já pode falar do tema? Vamos falar do tema. E primeiro, assim, um alô para essas instituições que têm a oportunidade de ter como professora. Aqui eu posso dizer que a gente está muito honrado e feliz com a sua participação, viu? Obrigada. Eu gosto muito do tema de inclusão, acho que é um tema que tem tudo a ver com o desafio da democracia do século XXI, Nós, como um país que se pretende democrático, acho que é muito urgente a gente trazer essa discussão da inclusão e da cidadania para a teoria e nunca abandonando a prática, Que o desafio, talvez, da discussão teórica seja abarcar a prática, Por quê? Porque na teoria é tudo muito bonito, A gente já concordou que todo mundo tem direito à vida, a gente já concordou que todo mundo tem direito, a uma vida digna, a gente já concordou do que seria os níveis básicos de desenvolvimento humano, E na prática a gente sabe que não é bem assim. A igualdade, A igualdade, exatamente, O desafio da igualdade, que é um desafio da democracia, ele tem que ser pensado em correspondência com a nossa experiência histórica, E eu acho que essa é a importância das ciências humanas, das humanidades, da história, da filosofia, da sociologia, da antropologia, Que é entender que nós temos uma experiência histórica, nós viemos de uma experiência histórica e essa experiência histórica, ela molda a forma como a gente vive hoje, a forma como a gente se comporta hoje e também a forma como nossas instituições funcionam, Nunca esquecendo que as pessoas que fazem parte das nossas instituições, E aí a gente pode pensar também no judiciário, na justiça, essas pessoas, elas são pessoas que carregam uma cultura, que carregam essa experiência histórica, elas são pessoas que vieram de estruturas sociais, E essas instituições, elas costumam ser lugares de reprodução dessa cultura, que muitas das vezes é uma cultura violenta, O Brasil é um país que se destaca no tratamento violento a diversos grupos sociais, as mulheres, os negros, os LGBTs, os indígenas. Até hoje o Brasil ainda não conseguiu entender como que ele vai fazer para parar de matar índio. Nós somos o quinto
em taxas de feminicídio do mundo, né, taxas altas de feminicídio. A gente tem uma desigualdade muito grande entre pessoas negras e pessoas brancas, né? Tem uma pesquisadora, ela é professora da USP, doutora em filosofia, e ela pesquisa, ela chama Sueli Carneiro, ela é um nome que é referência internacional de estudos raciais e de gênero, né? É um nome que a gente conhece pouco, né? A gente que é brasileira, a gente conhece pouco. Ela tem inúmeros estudos no sentido de mostrar que a pobreza no Brasil ela tem cor. Inclusive, esse é o título de um capítulo de um livro dela, né? A pobreza no Brasil ela tem cor. Por quê? Porque a maior parte dos analfabetos, a maior parte dos menos escolarizados, né? E a menor renda, geralmente são pessoas negras. E por que isso acontece? Não é porque o negro é inferior ao branco, é porque a gente vem de uma experiência histórica, né, que sempre só deixou os negros ocuparem esses lugares, né, à margem da sociedade, esses lugares mais periféricos, né. Existe uma desigualdade muito grande no Brasil, né, entre esses grupos sociais. Os especialistas nesses assuntos falam em dominações de grupos sociais, né, coisa que a gente acha que só existia no passado. Esse não acesso à educação, por exemplo, que o pobre e o negro e também algumas mulheres periféricas, mulheres negras, né, sofrem no nosso país, uma forma, né, é também um resquício da experiência histórica e uma forma de organização social que só se perpetua. O grande desafio da democracia, eu acho que é esse, é pensar a igualdade a partir da nossa experiência histórica, né, e entendendo a constituição da nossa sociedade, né, das classes sociais, dos grupos sociais, né. Não é por acaso que é assim, né? Não é por uma questão de esforço individual, é muito mais uma questão de faltas de políticas públicas, porque as oportunidades são negadas a esses grupos sociais, né? Inclusive as mulheres. Inclusive, quando você faz essa abordagem, você tocou na questão da prática democrática, né? Porque a gente, hoje, através da informação, através da educação, do conhecimento, a gente consegue fazer esse mapeamento, né, do aspecto histórico, de onde é que nós partimos, por que nós fizemos dessa e dessa forma. E o que a gente pode fazer hoje com a prática democrática é justamente tocar nessa ferida. É por isso que a gente aqui na faculdade, a gente tenta trazer esses assuntos para cá, porque uma das formas de a gente fazer com que o nosso aluno e a nossa aluna vivam essa experiência é a gente poder conversar, expor essa situação e dizer o seguinte, ó, aqui nesse ambiente aqui, a gente tem que viver a democracia. Porque às vezes a gente pensa a democracia no âmbito nacional, né, no âmbito internacional, mas a gente, no local que a gente está discriminando, a gente está reproduzindo os mesmos problemas do nosso passado. Então, na sala de aula, vamos viver a democracia, vamos reconhecer o outro, né, vamos respeitar o outro, né, no espaço público da faculdade, vamos fazer a mesma coisa. Porque na universidade, a gente tem a experiência de vivenciar isso. Né? O Derrida é um autor que tem uma obra chamada O Olho da Universidade. Ele fala, querem mudar o mundo, a sociedade, o país, fiquem de olho na universidade. Porque ali é o espaço de amostragem em que a gente pode testar, experimentar, vivenciar os problemas. Agora, logicamente, observando uma ótica que seja de acordo com a nossa Constituição Federal, com o que ela preceitua. Esse fator real de poder ligado à violência, ao assenhoramento, ao patriarcado, isso tem que ficar de lado. Né? Por isso o papel e importância dessa discussão, por exemplo, sobre gênero e identidade, sobre essa questão da inclusão, da cidadania, porque muita gente fica de fora. Né? E aí você, como professora de filosofia do direito, e eu acho que é a disciplina, a meu ver, mais importante que tem, porque ela pode fazer uma reflexão, inclusive contra a própria Constituição, dizendo se tem alguma coisa que possa ser mudada. Nesse projeto integrador,
qual você acha que é o ponto forte da sua disciplina, Filosofia do Direito, na construção desse conhecimento junto com os alunos e com os alunos? Eu acho que a filosofia é uma aliada de inúmeras áreas do conhecimento, inclusive do direito, né? O que é filosofia? Filosofia é essa capacidade de fazer uma reflexão crítica e é essa capacidade de recolher informações, de entender a Constituição, né, de entender o que a gente já concordou em termos teóricos, né, ou seja, o que a Constituição assegura para nós, enquanto viventes da mesma sociedade, né? E a filosofia ela tem esse papel da gente não trabalhar igual robô, né, da gente não apenas reproduzir as coisas, mas a gente reproduzir e trabalhar de uma maneira crítica, de uma maneira reflexiva e de uma maneira que a gente evita ser pessoas que reproduzam essas violências contra grupos sociais no nosso próprio trabalho, né? E a gente sabe que a justiça ela é um lugar que ainda reproduz essa discriminação, essa violência, né? A gente vê inúmeros casos de decisões questionáveis, né? De decisões racistas, machistas, né? E a filosofia ela pode ser uma grande aliada do direito, né? E também outras áreas do conhecimento. Eu acho que a ciência ela pode ajudar muito na hora que a gente for fazer esse trabalho reflexivo, porque ela ajuda muito com estatística, né? Ela ajuda muito com dado, para a gente entender a realidade da sociedade brasileira. A gente precisa estar em contato com esses dados, analisar esses dados criticamente, né? E a filosofia ela ajuda nesse sentido e também de entender a especificidade de cada caso, né? De entender por que aquilo aconteceu, esse cuidado com a compreensão, né? Das motivações, né? De que lei deve ser aplicada, que lei deve ser pensada para aquele caso, né? Tudo isso a filosofia ajuda e na pretensão de que se a gente for trabalhar com essa atividade crítica, a gente se aproxima mais do que seria mais justo, né? Se o direito tem a pretensão de tomar decisões justas, né? A filosofia também questiona o que é essa justiça e será que existe essa justiça na prática, né? Mas se a gente tem a pretensão de se aproximar de decisões justas, né, de tomar decisões justas, entender a particularidade de cada caso, né, analisar criticamente cada lei, né, cada processo, cada aplicação, a gente aproximaria mais dessa justiça, né, evitando discriminação, violência, preconceito. E a filosofia, assim, ela trabalha com a ideia da indagação, né? A gente conversa com os alunos, eu falo, gente, quando vocês não entenderam alguma coisa, vocês perguntem por quê, não fiquem aceitando as coisas, né, de uma maneira passiva, não. A gente falou aqui a questão da universidade, né, praticar a democracia aqui, mas a democracia dentro de casa também, porque dentro de casa, às vezes, a gente está vendo a discriminação, a gente está vendo o autoritarismo, né? Então é um desafio fazer a democracia dentro da nossa casa, do ambiente de trabalho, como você citou, né? A gente tem que ter o direito de perguntar por quê e a gente tem, né, o total interesse em saber por quê que as coisas são como são, para a gente poder questionar, né? Nós não somos obrigados a viver como se fôssemos manada, né? Alguém toca um berrante, a gente vai seguindo, né, de maneira impensada, não. Numa democracia a gente tem o direito de saber as coisas, interpretá-las. Errar é humano, né? Agora, o que não se pode é simplesmente a gente ser colocado dentro de uma caixinha, dentro de um extrato e dizer, ó, você, isso aí é dessa forma que funciona e tem que aceitar. Uhum. Esse desafio na nossa universidade, através do projeto integrador, a gente tenta caminhar nesse sentido. Uhum. Quando a gente junta todas as disciplinas, né, com os professores dentro de um período e coloca todo mundo para poder discutir, o aluno ele consegue fazer um trabalho mais aberto, ele consegue fazer conexões. Uhum. Né? Não pode, eu tenho falado isso muito com os alunos, vocês não podem estudar direito constitucional, a disciplina que eu trabalho aqui, só na
terça e na quarta-feira que vocês estão comigo. Vocês têm que pensar em direito constitucional na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no final de semana. Isso tem que ser com a filosofia. Afinal de contas, nós somos no curso de Direito. O curso de Direito tem que fazer parte da nossa vida. Né? Então, a cada momento, eles têm entendido isso mais. E o novo modelo de educação é um modelo mais próximo. Né? A gente tem que estar vivenciando não só a teoria, mas também a prática. Né? E esses eventos que a gente tem feito agora no início do semestre, com relação à violência contra a mulher, ontem mesmo a gente fez mais um, né, abordando isso, é porque a gente quer mudar esse padrão comportamental de violência, pura e simplesmente porque alguém acha que pode fazer alguma coisa. Né? E você apontou bem também, às vezes as próprias instituições, elas recepcionam esses padrões e não dão uma resposta interessante. Então a gente tem que começar de baixo. Primeiro, não aceitando, perguntando por quê, cobrando novas respostas, porque aí a gente consegue fazer alguma coisa diferente. Mas em relação ao projeto integrador, como é que você enxerga o nosso aluno nessa proposta em que ele tem que ficar dialogando, né, com todos os outros componentes curriculares? Eu acho que a grande responsabilidade social da universidade, né, de um curso de graduação, é ensinar, né, essa consciência social, essa consciência de classe, né? O aluno ter consciência de qual país que ele vive, da realidade do país que ele vive, da violência que ele pode reproduzir enquanto pertencente a uma cultura, né? A gente carrega muito aspectos culturais e a gente reproduz cultura. A gente, ao reproduzir cultura, a gente pode estar reproduzindo violência, a gente pode estar perpetuando dominações, né, entre grupos sociais. Eu acho que a universidade, ela é o lugar que atinge esse objetivo hoje no Brasil, né? Por isso que é tão importante a gente prezar sempre pela liberdade de ensino, pela liberdade de expressão, pela liberdade acadêmica, né? Pela liberdade de pesquisa, porque eu acho que a universidade ela tem mais do que qualquer outro papel, né? Esse papel de ser um lugar de reflexão, de ser um lugar em contato sempre com a realidade social de um país e em serviço da realidade social do nosso país, né? Não adianta nada a gente ficar aqui discutindo teoria de ponta, né? Discutindo teorias sofisticadíssimas, sendo que a gente tem uma população, por exemplo, negra, que não tem acesso à educação, sendo que a gente tem uma população que está morrendo de fome, sendo que a gente tem mulheres que estão morrendo porque são mulheres, né? A gente é o primeiro país do mundo que mais assassina transexual pela condição dessas pessoas serem transexuais. E é disparado do segundo lugar. Né? Por que a gente é uma sociedade que tem todo esse ódio com grupos sociais, né? Sendo que as universidades, elas não olharam para esses lugares, né? Não direcionou o olhar para esses grupos sociais. Agora você como mulher, né, está no curso de Direito como professora, doutoranda, né, tem a oportunidade de também dialogar com os alunos do ensino médio, né? Como é que você está enxergando essa transformação, esse reconhecimento do espaço, né, de igualdade para homens e mulheres, de um maior respeito? Como é que você tem entendido isso? Estamos no rumo certo ou tem muita coisa para avançar? Ou a gente não avançou nada, a gente está tendo muito problema relacionado a isso, né? Como é que você enxerga, né? A gente está caminhando para o fim aqui, mas eu queria essa visão sua, de mulher, professora, que dialoga com alunos do ensino superior, com alunos do ensino médio e olhando, enxergando uma realidade à sua volta. Os alunos do ensino superior, eles têm um perfil muito diferente, né? Por mais que a gente tenha acesso, a gente teve um grande avanço no acesso à educação com políticas públicas, por exemplo, esses programas de financiamento, né? A gente teve, eu vejo como um avanço da nossa sociedade, que rompeu um pouco com esse acesso à universidade, que era só de elite, né? Nos últimos 20 anos, nos últimos 15 anos, quem era de uma classe mais baixa, uma classe social mais baixa,
teve acesso à universidade através desses programas de financiamento, né? Eu acho que isso foi um grande avanço. Acho que falta muito para a gente corrigir essas oportunidades, né? Mas eu acho que as universidades elas estão abertas para esse tipo de debate, o que eu já acho que é muito importante. As universidades elas estão abertas ao debate e à discussão sobre desigualdade de gênero, sobre desigualdade racial, sobre os alunos e os professores, assim. As pesquisas mostraram, a gente teve um grande avanço em pesquisas nesse sentido, de tentar entender por que ocorre um crime, por exemplo, como o do feminicídio, por que existe uma desigualdade racial tão grande no nosso país. E eu vejo como positivo esses resultados, porque a gente consegue pensar melhor, né, e o papel da teoria é esse, como fazer intervenções de políticas públicas. Ok. Carol, infelizmente a gente está chegando no fim, a gente podia falar mais, né, coisa importante aqui acerca do tema, mas a gente vai ter outras oportunidades. Eu quero deixar esse espaço aqui aberto, né, para a gente poder discutir as questões relacionadas ao feminismo, né, à mulher, né, a toda e qualquer forma de diferença que não tem sido respeitada. Então esse espaço é um espaço realmente para a gente poder levar para o nosso telespectador, né, essa discussão que a gente faz aqui em sala de aula, que a gente promove com os nossos alunos. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Tá? Muito bom ter te recebido aqui e volte sempre, tá? Pode deixar. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.